O que você diria se eu lhe dissesse que há uma galáxia congelada vagando pelo universo como um fóssil vivo por bilhões de anos? O telescópio James Webb agora descobriu um fóssil de galáxia viva. Esta galáxia não formou novas estrelas por bilhões de anos, mas ainda existe. Do que se trata realmente essa maravilha astronômica? Uma galáxia fóssil é uma galáxia que consiste principalmente de estrelas mais velhas e não formou nenhuma estrela nova por bilhões de anos. Em astronomia, galáxias fósseis são consideradas remanescentes dos primeiros dias do universo. E elas fornecem aos nossos cientistas insights fascinantes sobre a história do desenvolvimento das galáxias e sobre os desenvolvimentos no universo inicial. Normalmente, essas fascinantes galáxias fósseis são encontradas no centro de enormes aglomerados de galáxias. Lá, elas podem ter sobrado de aglomerados de galáxias em fusão. No entanto, essas galáxias peculiares levantam porque algumas galáxias congelaram e praticamente pararam de crescer muito cedo após sua formação? E por que essas galáxias ainda estão ativas? À sua maneira, essas galáxias dificilmente mudaram sua forma e composição desde os primeiros dias do universo. Isso as torna testemunhas de uma época sobre a qual sabemos muito pouco. Até agora, o projeto James Webb deve finalmente nos fornecer insights valiosos sobre a história mais antiga do universo. Desde o lançamento do telescópio, fomos surpreendidos repetidamente. O telescópio está nos mostrando maravilhas científicas às dúzias, e a lista de curiosidades cósmicas está ficando cada vez maior. Ainda não sabemos por que e como as galáxias se formaram, e sabemos muito pouco sobre por que as galáxias têm se agrupado cada vez mais conforme o universo evolui. A pesquisa está atualmente se concentrando em galáxias muito antigas e distantes que datam dos primeiros dias do universo para finalmente entender a verdadeira evolução da matéria. A galáxia fóssil que o telescópio James Webb descobriu agora é outro caso especial na lista de descobertas. A galáxia se formou extremamente cedo e extremamente bem e amplamente para etapas evolutivas que levam bilhões de anos. Para outras galáxias, esta galáxia levou apenas uma fração desse tempo. Esta explosão de formação de estrelas é o que astrônomos e cosmólogos chamam de starburst. Em um curto período de tempo, a galáxia produziu bilhões de estrelas, formando uma forma espiral elíptica perfeita. Então, a formação de estrelas na galáxia praticamente congelou. E desde então, esta galáxia quase não mudou. É considerado um milagre científico. Como essas belas galáxias podem continuar a existir apesar da estagnação na formação de estrelas? Provavelmente é devido à distribuição de gases e ao efeito da matéria escura e da energia escura. Que uma galáxia se torne um fóssil tão cedo na evolução do universo é definitivamente incomum. No entanto, os efeitos da matéria escura e da energia escura na formação da matéria visível e das galáxias ainda são insuficientemente compreendidos para que os cientistas sejam capazes de fazer declarações claras sobre a verdadeira natureza e dinâmica dentro das galáxias fósseis. O fóssil da galáxia NGC 1277 no aglomerado de galáxias de Perseu não é incrível que com instrumentos como o telescópio espacial James Webb, seremos capazes de analisar objetos a milhões e até bilhões de anos, luz de distância de nós? Graças aos seus espectrômetros infravermelhos exclusivos, o telescópio espacial James Webb pode capturar luz em comprimentos de onda que estão ocultos ao olho humano. Webb coleta os traços mais tênues de luz e os converte em imagens que podemos perceber. Graças a essa tecnologia, os cientistas agora podem ver através de nuvens de poeira cósmica pela primeira vez. Poeira cósmica é um fenômeno comum e, em última análise, toda a matéria e todas as galáxias no universo são feitas de poeira e gases. A poeira no espaço pode ser tão densa que telescópios como o Hubble frequentemente falham por causa de paredes impenetráveis de poeira. O que estava escondido atrás deles permaneceu no escuro. Para a ciência, a luz infravermelha pode penetrar nuvens de poeira, e assim o Webb também pode transformar essas trilhas de luz em imagens. É assim que agora vemos áreas do universo que permaneceram escondidas dos olhos do Hubble. O Hubble já foi um marco na exploração espacial, e o telescópio foi capaz de descobrir a galáxia NGC 1277, que está a cerca de 220 milhões de anos, luz de distância da Terra. Apesar de suas limitações, esta galáxia é outro fóssil vivo do apocalipse inicial do universo. As estrelas em NGC 1277 são todas muito antigas. Imagine uma galáxia na qual há quase apenas estrelas antigas. Uma composição de beleza, forma e funcionalidade que não passou por nenhum desenvolvimento significativo por bilhões de anos.
A vasta maioria das estrelas nesta galáxia tem cerca de 10 a 12 bilhões de anos. E, do jeito que está, essas estrelas estavam longe de chegar ao fim de suas vidas. Em comparação, nosso Sol provavelmente tem uma vida útil total de apenas cerca de 9 bilhões de anos. É estranho que esta galáxia tenha produzido um grande número de estrelas de vida extremamente longa. Os cientistas adorariam saber quais processos levaram as galáxias a se desenvolverem em estruturas belas e ricas em estrelas em tempo duplo rápido. E eles gostariam de saber se todas as galáxias no universo jovem se desenvolveram dessa forma. A teoria da explosão estelar é atualmente a maneira mais popular de explicar as galáxias excepcionalmente antigas e bem desenvolvidas que o Webb descobriu. Desenvolvimentos explosivos podem ser a razão pela qual 200 ou 300 milhões de anos após o Big Bang, milhares de galáxias lindas e muito avançadas já existiam no cosmos. Ao contrário das galáxias fósseis, as galáxias normais passaram por desenvolvimento desde os primeiros dias do universo. Estrelas nasceram, estrelas pereceram, galáxias migraram e se fundiram com outras, mudando assim repetidamente sua aparência e forma. NGC 1277, por outro lado, não formou nenhuma estrela nova. Por bilhões de anos, a galáxia consiste quase exclusivamente de estrelas antigas pobres em metal, como eram típicas do universo primitivo. Até agora, no entanto, os pesquisadores pensavam que essas estrelas antigas das primeiras populações não tinham uma vida útil particularmente longa na galáxia NGC 1277. Por outro lado, essas estrelas iniciais de luz e poros metálicos são aparentemente muito estáveis e atingem uma idade quase incrível. Algum mecanismo previamente desconhecido poderia ter congelado os processos dentro da galáxia. Entender exatamente qual é esse mecanismo seria de suma importância para nós. Uma força que primeiro explode galáxias inteiras em crescimento, então as congela e permite que persistam em sua forma adquirida, poderia indicar uma magnitude previamente desconhecida no universo. Curiosamente, NGC 1277 contém um buraco negro extremamente massivo em seu centro, que compõe cerca de 14% da massa total da galáxia. Essa fração de massa já é anormalmente alta, e há outras peculiaridades em torno desse buraco negro. Normalmente, esse buraco negro teria que devorar uma boa parte da matéria da galáxia ao longo de bilhões de anos. A galáxia, portanto, encolheria, especialmente se não formasse novas estrelas. Até agora, não se sabe se os mecanismos do buraco negro desta galáxia de alguma forma pararam. NGC 1277 também não é encontrado no centro de um aglomerado de galáxias gigantesco. Ao contrário de outras galáxias fósseis, esta galáxia é amplamente isolada em uma seção do universo onde há muito poucas galáxias no geral. Galáxia com anel de Einstein descoberta pelo JWST. Você já ouviu falar de um anel de Einstein? Esses objetos astronômicos foram por muito tempo uma suposição puramente hipotética. Foi basicamente o gênio matemático Albert Einstein que previu a existência desses objetos. Mas ninguém viu um por quase 100 anos. Os anéis de Einstein são, simplesmente, casos especiais de lentes gravitacionais. No entanto, eles não formam um arco de lupa, mas um anel perfeito. O telescópio espacial James Webb descobriu agora uma galáxia que na verdade tem um desses objetos, conhecido como SDSS J1226-2149. É outro desses casos especiais na ciência, e novamente temos as capacidades extraordinárias do novo telescópio para agradecer pela descoberta. Somente os sensores finos do James Webb foram capazes de capturar as emissões tênues dessa maravilha física nas profundezas do espaço. O anel de Einstein ao redor de SDSS J1226-2149 foi criado pela distorção da luz emitida pela galáxia. Um aglomerado de galáxias interveniente esticou e distorceu a luz através de sua massa de tal forma que ela se esticou em um formato de anel. Neste caso, o estiramento não é apenas um efeito físico excitante, ele também causa uma ampliação significativa dos objetos atrás dele. Assim, um anel de Einstein tem um efeito similar a uma lente gravitacional. Ambos os efeitos permitem que pesquisadores vejam objetos que estão muito distantes e praticamente invisíveis aos nossos olhos. Sem esses efeitos, o primeiro anel de Einstein a ser avistado foi no aglomerado de galáxias Abell 370. Este aglomerado ainda oferece um dos exemplos mais espetaculares de um anel de Einstein completo já observado. Este efeito permitiu que os astrônomos examinassem a galáxia distante em detalhes e reunissem informações sobre sua estrutura e a taxa de formação de estrelas dentro da galáxia. Além deste aspecto puramente fantástico,
O anel de Einstein ao redor de Abel 370 é outro exemplo perfeito de como a teoria geral da relatividade funciona na prática e continua a permitir novas descobertas astronômicas. Graças ao efeito de lente gravitacional, os astrônomos conseguiram ver muitos outros objetos no universo. A Galaxy GNZ11 é um desses objetos. Uma das galáxias mais antigas e distantes já descobertas, ela entrou para os livros de história da astronomia. Ela está localizada a cerca de 13,4 bilhões de anos, luz de distância e remonta a uma época de apenas 400 milhões de anos após o Big Bang. Com a ajuda do efeito lente, a luz desta galáxia foi amplificada, permitindo que os astrônomos obtivessem insights valiosos sobre sua estrutura e composição graças às lentes gravitacionais. Até mesmo o telescópio espacial Hubble fez essa descoberta em um momento em que os cientistas pensavam que o telescópio já havia atingido os limites de seu poder. Mach J 1149-2223 Lenstar 1, a estrela individual mais distante já vista, também foi descoberta por lentes gravitacionais. A estrela está localizada em uma galáxia a cerca de 9 bilhões de anos-luz de distância. Sem os efeitos de lentes gravitacionais causados por um aglomerado de galáxias entre estrela e a Terra, a luz desta estrela seria fraca demais para ser detectada. A lente gravitacional amplificou a luz em cerca de 1000 vezes, permitindo que os astrônomos estudassem uma única estrela a uma distância tão grande em detalhes pela primeira vez. Estrelas individuais de APOCS distantes são um deleite especial para os cientistas. Agora, com a ajuda do telescópio espacial James Webb, podemos decompor sinais de luz como os de Mach J 1149-22-23. Lenstar 1 em seus componentes, e os cientistas podem obter rapidamente análises perfeitas dos elementos e gases que compunham as estrelas do universo primitivo. Inscreva-se no canal agora. Estamos constantemente publicando vídeos interessantes sobre exploração espacial e as últimas descobertas em astronomia.